Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio. Hoje vamos conhecer Walter Marcos. Ele foi o meu diretor da 94 entre o ano 2000 e o ano 2004. Este vídeo foi dos primeiros que foram gravados para esta série de episódios nos Meus Amigos da Rádio e vai ter algumas paragens pelo meio, mas é mesmo assim quando se faz live on tape. Sem mais demoras, já a seguir vamos ter o quarto episódio dos Meus Amigos da Rádio, na Rádio 94. Este podcast que eu me lembrei, mais um episódio em que eu pretendo também falar um pouco sobre a minha vida na 94 e foram os anos mais felizes da minha vida, deixa-me dizer-te, porque eu aprendi muito contigo, aprendi muito com toda a equipa, foi uma experiência muito boa. Comecei por ir, há pouco estávamos a falar em off, comecei por ir aprender com o Digital RM, depois um congresso das rádios locais, eu conheci-te, fizemos ali uma entrevista e entretanto 15 dias depois estava a trabalhar contigo. E há uma coisa que eu achei, que eu na altura, rádio isto, vou passar para uma rádio 94 que já era aquela rádio. Fiquei muito contente e pensei assim, bom, isto vai ser um espetáculo, mas ao fim de estar lá uma semana a trabalhar, eu cheguei à conclusão que não percebia nada de rádio. A minha ideia era completamente diferente em relação ao que eu tinha feito até à altura e depois o que eu passei a fazer a partir da altura em que começámos a trabalhar, em que fizemos este grande trabalho. Portanto, Walter, eu em primeiro lugar quero-te agradecer todos os ensinamentos que tu passaste para mim ao longo desses 4 anos, que foram 4 anos maravilhosos, que começaram em Leiria, acabaram no Cadaval, mas foram 4 anos muito intensos, de uma forma que eu não esqueci. Eu ainda hoje na rádio utilizo todas as técnicas, todos os esquemas, a minha forma de trabalhar ficou muito alterada depois de ter começado a trabalhar contigo. E isso, desde já, o meu muito obrigado, Walter. Ô, Pedro, que isso, que introdução é essa? Fico até sem ar aqui. Vou matar saudades aí no 94 aí pra você, ó. Era essa aqui, ó. 94. Pois é. Foi uma rádio maravilhosa. Eu tive esse privilégio de estar à frente, de implementar. Mas antes também começo agradecendo a você pelas palavras, agradecendo todo o carinho que você sempre teve comigo, você e sua esposa. A gente sempre está nessa, apesar de não estar juntos no dia a dia, a vida nos distanciou, mas que bom que você continua fazendo essa paixão que você tem, fazendo tão bem. Eu, com toda a experiência que já vinha do Brasil, de muitos anos, e trabalhando naturalmente num ambiente que me colocava uma pressão muito grande daquilo que fazia, eu tive trabalhando em redes nacionais de rádio, então era uma implementação. Só a Transamérica tinha 10 milhões de ouvintes, a cidade. Eu passei por uma série de rádios antes de chegar no Rio de Janeiro, depois aqui em Portugal, Globo, tal. Então fez com que eu tivesse. Eu comecei muito cedo, né? Então, mesmo aqui, quando eu te vi conversando com você ali 10 minutos, eu falei: opa, eu quero ter esse aqui do meu lado. E o convite surgiu mesmo assim, porque você já demonstrava naquela época, na forma como conduzia, nesse caso, a entrevista, na abordagem. A gente teve outras vezes em contato, quando foi um processo de formação, estava tendo de um software da época. Então, foi ali que, quando surgiu essa oportunidade, eu junto com o nosso grande Ranhadas, eu falei, ó, tem um cara aí muito bom para nos ajudar, ele é flexível, ele é um excelente locutor, mas ele tem uma visão mais ampla, cara. Ele tem marketing na cabeça, ele tem técnica ligada à música, então é aquele cara que está além do tradicional locutor. E foi assim que você chegou na 94, e que bom que você teve todo esse período lá. Naturalmente, as formas que eram feitas eram diferentes do modelo tradicional que você estava habituado, mas que bom que você rapidamente, era um desafio, né, para muitas pessoas chegavam ali que vinham da história de uma rádio
mais tradicional, uma rádio com a dimensão no sentido de ouvintes mesmo, né? De sinal de antena mais reduzido, ter que reaprender uma série de formatos ali. E você fez rapidamente, tanto que a gente estava conversando agora aqui uma série de histórias, porque o Pedro era aquele. O Pedro, me lembro dele como o Coringa. Muita gente às vezes associa Coringa. Ah, não é bom, não, não. O Pedro fazia bem onde ele entrava. Então, Pedro, temos que fazer um evento, cara. Ele planificava. Pedro, tá no ar fazendo o prime time, o principal horário da rádio, ele entrava e fazia. Então, eu tenho muito orgulho de ter estado contigo também, cara. Sou muito grato por isso. Aquele trabalho é um trabalho que tu fizeste, que desenvolveste em 94, que é uma fórmula de sucesso e que trazia muita gente para ouvir. Coisas que eu até próprio não estava habituado. Até um telefone antigo havia que na linha dos passatempos que tocava aquele telefone antigo preto, fazia um ring, toda a gente no prédio inteiro sabia que a rádio estava a fazer um passatempo, até nisso era uma situação engraçada, porque se Muito levava mesmo a sério essas coisas, não é? é verdade. Aquilo... É porque veja bem, para quem está assistindo isso agora, a gente está falando um período antes de rede social da forma como existe hoje, né? A gente está falando 99, 2000, 2001, ainda estava se engatinhando. Naquela época, o MySpace, eu acho que estava surgindo, era o Hi-Fi, era o Orkut no Brasil, então era uma coisa muito inicial, sem a dimensão que tem hoje. E a forma de interação com esse ouvinte era, sem dúvida alguma, através do telefone. Então, telefone e promoções, passatempos que eram feitos nas zonas de cobertura que a gente tinha. Então, era a chave ali, porque era interação. Você imagina hoje, se a gente tirasse todas as redes sociais e colocasse você enquanto comunicador para interagir com a pessoa. Ficava aquela coisa muito distante. Então a gente tinha uma equipe que fazia esse trabalho, porque não era só mas ligar para a rádio, não, gente, a gente tinha o dado da pessoa, percebia o que ela queria ouvir, de que região ela está falando, as perguntas como eram feitas, né? Porque não é o que a pessoa quer pedir primeiro. Ela ligou para a rádio para pedir Rui Veloso. Além de Rui Veloso, qual é a outra? A pessoa fazia, eu quero ouvir YouTube. Então, essa segunda resposta não era racional, era que vinha do inconsciente, que está ligado ao emocional. Enfim, tem uma série de técnicas ali por trás nesse atendimento que era um privilégio para a gente compreender. E por isso é que aquilo que era captado nas centenas e centenas de chamadas, você lembra que não parava de tocar, era depois, de uma forma muito humilde, a gente analisava os dados, sem achar que já sabíamos tudo, né? E colocava no ar, né? Eu me lembro de músicas assim que não é que eu odiava, né? Mas que eu não gostava, não era lá. Mas eu me lembro que tocava o telefone, o pessoal pedindo, falei, opa, peraí, cara, o pessoal tá pedindo isso aí porque tem pessoas que gostam. Eu posso falar até eu me lembro muito de Barbie Girl, lembra de Barbie Girl? Barbie Girl, eu vi aquilo, cara, isso é muito ruim, cara. Falei, porra, do Barbie Girl não, mas aí aquilo estourou. E no meu papel, não fazia uma rádio que era para mim, para o meu gosto pessoal, né? É uma rádio para ser dentro do segmento jovem que a gente tinha, ser líder naquele segmento e tudo que está relacionado a isso. Faturação, né? Melhores salários, melhores condições, melhor tecnologia, tudo que estava envolvido. E Então, nesse aspecto a rádio estava extremamente bem equipada, porque até tínhamos um codec para transmitir via rediz, coisa que só as rádios nacionais é que tinham. E isso faziam-se muitas transmissões das discotecas, eu lembro-me da Palace QI, entre outros eventos, outras discotecas na região que nós fizíamos festas memoráveis. Não é? aqui também que fique registrado esse vídeo, isso tudo também muito porque o proprietário, o dono da rádio, o Ranhadas, sempre teve essa visão também. Quando o Ranhadas me convidou para poder assumir a rádio, a gente esteve conversando durante uns 6 meses.
porque eu queria ter muita certeza do que ele estava disponível, até onde ele queria ir. Porque eu falava, cara, não existe aqui milagre. Eu posso ter excelentes ideias, eu posso ser criativo, eu posso ter... Mas, cara, é preciso ter uma estrutura mínima ali. E eu preciso que você faça esse investimento, porque eu te dou esse retorno. Agora tem que ter um mínimo ali, cara. Mas o mínimo era a Redisa. Pô, Walter, o mínimo tem que ser uma Redisa? Tem. Ou seja, aí, o mínimo do software, que a gente coisa, não, a gente vai criar isso aqui, vai ser para o software, vai ser assim, assim, assado, ou seja, e o Ranhadas, quando eu falo 6 meses, é porque não é que ele discordasse, é que ele foi e falou, não, tudo bem, eu vou encontrar formas de poder viabilizar. E assim foi. Passado um tempo, a gente conversava sempre, e falou, não, cara, a rádio está preparada para você, eu vou fazer aquilo que você está falando, tal. E a partir daí, com essa... Porque sem o apoio dele, cara, por mais que você está no mercado aí há tantos anos, sabe, por mais que você queira, tal, a pessoa que lidera, né, não disser vamos, mais complexo fica. E esse apoio ele nos dava, que a rádio tinha, cara, desde equipe de promoção, 2 carrinhas, chegou a ter 2 carrinhas de promoção de um lado, do outro. A Nívia, na época, fazia um trabalho fantástico com essa parte junto em Lisboa. A Nívia ia semanalmente. A gente tinha milhares, cara, era milhares e milhares de brindes, prêmios. Ela fazia isso com as gravadoras, com editora, com pessoal de revista, enfim. A rádio tinha muita força, mas mas o que adianta eu ter aqui o coisa, mas não ter nem o carro para ir? O que adianta ter isso aqui, mas não poder fazer o evento? E isso aconteceu naquela época. Então, Domingos Ranhadas tem uma parte enorme nessa história. Olha, mas todos essas rusgas, que era na altura o que nós chamávamos, tudo isso tinha um grande planeamento. Tu passavas muitas horas rusga, era isso, cara, rusga. Era a rusga da 94. É que eu não lembrava, não era rusga. E agora, para quem está assistindo, porque é um termo, né, que brinca. Para quem está assistindo, não sei onde vão assistir, mas em países e tal, rusga em Portugal, explica aí, Pedro, o que é? Rusga com a polícia é o quê? É exatamente quando a polícia vai à procura de alguém ou de substâncias ilícitas. Mas nós não, nós tínhamos CDs e revistas, muitos brindes para oferecer a todos aqueles que participavam. Nós mandávamos parar, ou neste caso não mandávamos parar. A equipa da 94 estava estacionada com a carrinha, uma carrinha enorme, que estava estacionada num certo local e fazia um direto na rádio e dizer a rusga está a decorrer ali. E eram muita gente, muitas pessoas que iam ao encontro da carrinha para receber o saquinho amarelo da 94 com o CD, com a revista, com o brinde, com o autocolante. Era um serviço fantástico. Mas não só, por exemplo... Era. E o nome chamava atenção, né? Eu me lembrei, era Rusga dos Sonhos, né? A gente falava que era a Rusga dos Sonhos. Houve outro também que também marcou muito. O caminhão da 94 também foi uma estrutura enorme. Provavelmente, Pedro, ao lado ao lado do passatempo do Expresso da Meia-Noite, aquele último, foram 4 autocarros, eu acho que esse foi, sem dúvida, o maior. Era um caminhão-tir circulando por toda a região, e dentro do caminhão tinha um mobiliário completo de uma casa. Aí as pessoas iam até... Então, olha, o caminhão está na cidade tal. O pessoal ia lá, depositava lá, concorria. Era incrível, cara, incrível. A dimensão, essa, sem dúvida alguma, eu me lembro assim, as pessoas talvez não tenham essa ideia, assim, mas todo operacional que está em volta disso, desde a autorização de circulação, a mandar fazer a faixa uma coisa é fazer uma faixa de um evento, agora é fazer uma faixa para um caminhão de uma ponta a outra, quer dizer, todo aquele operacional, mais os lives, mais a região, autorização, porque como é que eu estaciono um caminhão-tiro no meio de uma praça? Não pode. Então era autorização das câmeras.
As pessoas não têm ideia de ser operacional. Na época tinha um governo civil que nós tínhamos que ter a autorização do governo civil. Então era um complexo para poder a coisa avançar. Então essas promoções, esses passatempos, a gente criava com meses de antecedência para fazer um plano, né? Um plano não só financeiro da viabilidade, mas vendo a audiência, naturalmente, né? O Ranhada sempre entendeu isso de que audiência igual publicidade, igual faturamento, né? Ele entendia isso, então a estratégia era essa, era o investimento que a gente fazia, mas o retorno era fantástico. Esse do caminhão também eu já não estava, já não sei se te lembrava. lembras, Você teve do caminhão, cara? Eu acho que ele teve circulando com ele. Foi mais ou menos um ano, foi cerca de um ano. Ele andou a correr, na altura já tínhamos a frequência Sim. no Cadaval também, e o caminhão andou na região oeste, andou na região de Leiria, andou todas as praias e mais algumas no verão. Foi sem dúvida um passatempo que demorou muito tempo. Em termos de mídia, né, cara? Houve outro em termos de mídia, passatempo que eu dizendo, em termos de gostei. promoção, né? Houve outro passatempo que eu gostei também, e que acho que aqui tem a ver com muito também a parte criativa. Tu lembras-te, com certeza, que Leiria teve uma crise muito grande com falta de água. Não havia água para ninguém. E em 94 tu pensaste num passatempo relâmpago em oferecermos garrafas e garrafões de água à população, porque não havia água. E nós começámos a oferecer água. Uma simples garrafa de água de 1,5 litro. Isso foi um passatempo que, pela originalidade, também foi um passatempo fantástico que eu achei que marcou muito quem estava a ouvir a rádio. Eu já não me lembro, essa história, isso aí teve uma dimensão, porque na época até a TSF citou as televisões e tal. Foi curioso, porque aí que tá, quando você tem uma oportunidade, né, Pedro? Você tá ali, você tem que estar gerando conteúdo e tal, né? Então, na época, o curioso foi que eu já não me lembro quem era o jornalista, eu acho que era o Arsênio. Acho que era o Arsênio que está hoje até na Comercial. E aí voltou, ele tinha uma reunião na Câmara de última hora e voltou, era tipo 7 horas da noite. Ele teve um encontro, ele voltou, estava na rádio, ele me chamou, tem que falar contigo. Então, eu vim agora da Câmara, vai faltar água. Falei, tudo bem, mas quando é que volta? Não há previsão de volta da água. Quando ele fala que não há previsão, eu falo, quero botar a mão na cabeça. Aí você imagina uma cidade sem água. Você fala, pô, cara, vai fechar o hospital, vai fechar a escola, vai fechar... E eu falei, cara, a primeira coisa era eu pensando, pô, como é que eu vou tomar banho? Comecei a pensar, aí veio aquele, cara, não tem água, vou dar água. E na época, então, eu liguei pro Carlos Alberto Ferreira, o Carlos Alberto que fazia parte comercial nossa. Exatamente. Carlos, você conhece alguém ligado à água? E ele, ligado à água como, Walter? Água, conhece... eu acho que era água do Luso, né? Eu conheço o dono, o diretor, não sei o quê. Cara, me arranja água aí que eu vou fazer uma promoção, não sei o quê. Contei com ele, você é maluco? Eu falei, não sou maluco, você vai entender quando tiver feito. Então, a gente conseguiu um acordo com a Água Luso e aí depois entra a estratégia, né, cara? Que aí tem que ter muito olhar disso, né? Então também vamos fazer, então, olha, aí gravamos, isso era 7 horas da noite. Quando foi 10 horas da noite, o spot estava pronto, a campanha estava preparada, o cara da água confirmou que ia ceder, eu consegui mais algumas coisas de material que eu precisava. 10 da noite, falei com o Ranhadas, né, sem entender muito bem, tá bem, vai, eu confio, vai, força. E 10 da noite estava. E aí a gente começou a fazer. Só que aí entra a estratégia, né, Pedro? Vamos para a estratégia. Walter, que horas? Falei, olha, não dá para eu dar. Eu acho que eram 10 mil litros de água, cara. Não sei se você lembra disso, que era garrafa de água. Era muito. E aí eu falei, então, vamos encontrar uma estratégia aqui. A gente dá nesses momentos aqui agora. Vamos dar aqui mais 2 horários, vocês vão dar de certeza. Qual horário, Walter? 1 da tarde, 8 horas da noite. Mas por quê? Na hora do telejornal, para mim. Então a gente dava água durante o dia todo
E no horário do telejornal, a gente estava lá e aparecendo nos telejornais todos, o pessoal com a sacolinha da água. Obrigado, 94. E a coisa tomou uma dimensão, porque aí foi Muito bater grande. na agência Reuters, eu acho, na época. Quando eu vi, era TSF fazendo, era pessoal de televisão. E, e eu vou falar uma coisa que não foi ao ar. Ó, vou dar aqui um exclusivo aqui para você, que não foi ao ar. Aquilo tomou uma dimensão tão grande que aí o pessoal da Água Luz, feliz, né? Porque os caras da Água Luz dando mídia nacional. A gente deu umas garrafinhas, 10 mil, né? Ali o pessoal da rádio, mídia nacional. Então, para eles, opa, não, vamos fazer mais, vamos fazer mais. E eu cheguei a marcar e eu ia fazer um banho coletivo, Pedro. Eu fiz um acordo, na época o Carlos Alberto me arranjou com o pessoal era dos bombeiros, com aqueles caminhões de pipa de água. Então, ia ser no centro da cidade, ia juntar os ouvintes, mangueira pro ar, música, aí já não sei o que, ia fazer uma coisa, aí a água voltou. Ainda bem que voltou, tudo bem, não teve a promoção, mas ficou faltando essa aí. Ainda bem que não aconteceu. Opa, que memórias fantásticas desse. Imagina, um banho coletivo, cara. Meu Já Deus, não passaram tem. 21 anos, não é? Olha, Nossa, pois é, né? Já há 20 anos, né? 20 anos. Mas eu encontro pessoas até hoje, né, que falam, lembram dessa época e com muito agrado. Sim, fala. Estava com delay aqui, não te estava para ouvi. te dizer, tu, a nível, neste momento, a rádio para ti acaba por estar a ser também quase já um hobby, já não é a tua profissão, não é? Tu também orientaste exatamente as coisas para É, o outro sim, lado, representas o INEX, o Instituto INEX em Portugal e também uhum, na Europa, também tem sido uma carreira para ti fantástica e a descoberta de uma sim, área diferente, mas que ao fim e ao cabo estão interligadas, porque a rádio sim. tem mesmo muito É, dessa Pedro, parte, não é? exatamente. Ou seja, depois que, da 94, eu tive trabalhando em outras rádios, eu fiz um trabalho de consultoria, fiz rádio na Espanha, aí me convidaram para dar aula, e comecei a dar aulas no Politécnico de Leiria, no IPL, fiz isso durante anos, e aí surge essa possibilidade de trabalhar numa área de comportamento humano. Eu fiz uma formação chamada DL, essa formação é muito profunda, muito transformadora. E quando eu termino essa formação, eu fico ali muito impressionado com aquilo que eu tinha vivido e falando para mim mesmo, poxa, isso é maravilhoso, todo mundo merece, todo mundo deveria viver essa experiência. E foi assim que começou esse projeto, ou seja, na época então, junto com o INEX, eu tinha conhecido o representante do INEX, né, na época, que sabia que eu vivia em Portugal, e ali mesmo eu desafiei isso para poder vir para cá. E assim foi, fizemos um acordo desde 2013, 2014 foi a primeira edição aqui, e tem sido um sucesso, né? Tem sido um sucesso estrondoso, não só em Portugal, mas fora, com já vai mais de uma dezena de milhares de pessoas que viveram essa formação DL e não só outras formações do INEX. Eu já fui fazer isso na Suíça, em Londres, e hoje com a pandemia, nós estamos é, com as atividades suspensas, até porque o presidente do Instituto é um médico neurocirurgião, ou seja, atua nessa área médica. Então, toda a formação, tudo aquilo que eu faço hoje tem um embasamento científico, um embasamento médico, né? Que para mim era um critério muito importante. Nessa área de comportamento humano, às vezes a gente vê muita coisa aí, vê muito lado, muitas pessoas vendendo, e a dica que fica é pesquise um pouco mais, tente perceber da onde vem a história, o que representa, porque senão, como em qualquer área, assim como existem bons radialistas e maus radialistas, bons médicos, maus médicos, né? Em toda a área também tem. No meu caso, para mim era importante eu ter a confiança daquilo que faço hoje e tenho muito orgulho, Pedro, e posso dizer mais.
a minha vida, ela toda até então baseada, até eu conhecer o DL. O DL, ele muda, ele transforma a minha vida, ele me leva realmente para uma outra forma de olhar o mundo que até então não tinha. Algumas pessoas amigas que eu tenho até hoje de rádio no Brasil, aqui em Portugal, me perguntam: poxa, Walter, você voltaria para aquilo? Não, hoje eu não voltaria, não é porque não tenho saudades, eu até faço edições especiais no Brasil, ainda hoje faço coisas para o Brasil, Réveillon em rádios, a Tarde FM em Salvador me convida todos os anos, uma rádio que é uma das líderes de Salvador, no estado da Bahia. Eu faço coisas para todo o Brasil também, mas não se tornou meu foco principal, porque aquilo que eu estou fazendo hoje, eu acredito e eu tenho esse feedback de que é mais transformador para a vida dessas pessoas. Se a 94 foi para você, Pedro, um processo de aprendizagem que você coloca hoje, mas eu chego para você e falo: Pedro, tem algo que vai além disso, que é mais profundo para você enquanto pai, para você enquanto marido e assim por diante. Então, quando eu percebi isso, eu abracei esse projeto do INEX e que eu trago com muito orgulho. Com a pandemia, naturalmente, nós estamos paralisados por uma questão de decisão mesmo, além do Estado, lógico, mas de total consciência de que não faz sentido, porque é uma formação presencial e que tem muito contato físico, né? Ou seja, não tem como você fazer uma formação nesse âmbito com placas e mascarado e não sei o quê. Mas é algo que me orgulha muito, transformou minha vida e espero que quem esteja assistindo possa um dia vivenciar essa experiência chamada DL e outras formações do INEX. DL, que é abreviação de Desenvolvimento e Liderança, é um curso que foi criado há 20 anos atrás por esse médico e é muito profundo porque permite você compreender melhor comportamentos, o que você faz, como você faz, o porquê das decisões que você toma e como utilizar as emoções de uma forma positiva, utilizar as emoções a seu favor e não contra ti. Basicamente é isso. No período de 94 já se utilizava um pouco isso, embora sem saber o que era o DL, não é? Porque já analisávamos o comportamento dos ouvintes para poder dar aquilo que eles queriam, para poder fazermos melhor trabalho na rádio. Exatamente. Exatamente. Esse olhar, eu fui entender o depois, por que que eu tinha. Mas aqui é você entender o processo. Aquela coisa que você faz todas as vezes, você faz de forma automática e que é reconhecido pelas pessoas, você faz isso muito bem. Aí você pergunta: mas por que que você faz isso? Aí a pessoa começa a falar: não, eu faço isso porque eu gosto, tá bem. Mas como é que surgiu esse aprendizado? Como é que você entendeu esse processo, fez? Aí a pessoa começa. Então, tanto isso serve para coisas de sucesso, como no caso da rádio, do que a gente fazia, mas também para aquelas coisas que te atrapalham, né? Porque todos nós estamos num processo de evolução, de jornada, de querer ser um ser humano melhor. Então, tem coisas que eu sei que eu faço muito bem e tem coisas que eu sei que eu tenho que melhorar muito. O que eu tenho que fazer com essas coisas? Eu tenho que olhar para elas e focar para que eu melhore esses recursos. Eu aprendi muito, Pedro, muito, muito. Desde 2013 que eu vivo isso de uma forma profunda e estou muito feliz com aquilo que faço. Sabe, a rádio faz parte da minha história, faz parte de mim, né? Ou seja, toda a minha história. Eu conheci minha esposa na rádio, eu vim para Portugal pela rádio, né? Ou seja, toda a minha ligação, eu chego no DL pela rádio, né? Ou seja, mas é muito profundo e fica essa dica: procure conhecer mais você. Parece uma frase repetida, muitas vezes ditas, né? Mas não, procura conhecer melhor você, os seus comportamentos, sem julgar, apenas compreender, para que você possa depois perceber que você pode melhorar. O objetivo aqui é ser um ser humano melhor, não é buscar a perfeição, não, mas ser melhor. Você sabe que pode ser melhor, todos nós, né? Podemos, não é isso, meu amigo? Exatamente, não só a nível de concentração, a nível do foco nos nossos objetivos, isso é extremamente importante. E olha,
eu quero te Sim. agradecer, mas mesmo, agradecer-te mesmo por esta conversa. Tu continuas ainda a fazer umas coisas na rádio que estavas a falar, isto para dizer que tu agora descobriste uma nova Sim. forma de fazer a rádio, que me estavas a contar aqui há dias quando falámos ao telefone, através do Clubhouse. Clubhouse é um aplicativo novo que saiu há um ano na América e está começando a se espalhar pelo mundo. Nesse momento só está disponível para iOS, que é para iPhones, iPads, mas vai estar chegando no Android, eles já falaram várias vezes. E olha que coisa maravilhosa, né? O resgate a essa conversa que a gente está tendo aqui, um bate-papo. O que aconteceu com as redes sociais, e eu tive fazendo isso durante muitos anos, enquanto correspondente da CNN de Salvador, da CBN de Salvador, CBN que é uma rádio do Sistema Globo, ligada a notícias. Eu fiz um quadro chamado No Mundo das Redes Sociais. Então, eu tive a oportunidade de pegar ali o ano de 2009, 2010, até 2014, 15, 16, acompanhando com um olhar não só analítico, mas estudando tudo que estava acontecendo nesse... E até antecipando, algumas coisas eu tive a oportunidade de antecipar, de prever, de que iria acontecer, porque já vinha acontecendo aqui na Europa, na Ásia, nos países muçulmanos, já existia uma série de movimentos. Então, o que aconteceu com as redes sociais nesses últimos anos foi justamente essa questão de muito foco na imagem, no selfie, no ego, e que me fez até me afastar das redes. Eu tenho minhas redes abertas praticamente, mas muito pouco desse meu pessoal. Vai tendo algumas coisas, mas muito raro, porque deixou de existir esse tal conteúdo. E o que o Clubhouse traz, no meu olhar, na minha opinião, é justamente essa possibilidade de a gente conversar sobre assuntos que nos envolvem. Se a gente fosse falar aqui de música, fosse falar de educação, fosse falar de marketing, de tecnologia, mas de uma forma direta, sem eu estar preocupado nesse momento aqui de eu ter aqui um grande visual aqui atrás, ou de ter a luz brilhando, que eu esteja bem. Né? Não, aqui é o conteúdo, que vale aquilo que você tem para dizer, que é aquilo que a gente fez sempre na rádio. Exatamente. Se fosse ter audiência rádio por esses lindos olhos, que a rádio se calhar não tinha tanta audiência. Né? E lembrando da nossa equipe, então, muita gente feia ali, viu? As meninas eram bonitas, mas os rapazes, meu Deus do céu, né? Ou seja, se fosse pela imagem, não tinha. Agora, o que sempre teve era... não, o Pedro sabe, o Pedro sempre teve essa pinta galã, tal, não sei o quê, músico e tal. Mas estou dizendo, se fosse... Mas o que vale é o conteúdo, né, Pedro? E isso para a gente hoje no Clubhouse, eu tenho uma sala, eu estou... o que é sala? Para quem não conhece o aplicativo, ele permite que você marque com amigos e comecem a conversar ali de uma forma organizada, como um programa na rádio. Então, vamos imaginar, tem um locutor, um moderador, que vai gerindo as pessoas que entram para falar sobre o assunto. Vamos imaginar, na rádio, a gente fazia naquela época, vamos falar sobre o tema tal, e a pessoa ligava para a rádio, né? Lembra que ligava? Exatamente. Pois é, aqui ela está no aplicativo, ela levanta a mãozinha, que ela sinaliza, que quer falar. Enfim, é rádio, e eu estou muito feliz, cara, e é incrível como tantos anos depois de tudo aquilo que eu já vivi em rádio, poder ainda estar tendo muito prazer em fazer essas ações que eu estou fazendo hoje no Clubhouse. Eu faço ainda podcast com a Nívia, coloco também, como também vou fazendo esses programas pontuais para o Brasil, de locução, de programas especiais. Mas o Clubhouse é um resgate dessa conversa, desse bate-papo, dessa franqueza, do conteúdo do que é dito, e não um Photoshop me puxando aqui, me colocando ali, o brilho dali, daqui. Tudo bem, tem gente que adora e eu respeito isso, tá tudo certo, mas para mim me atrai mais o que a pessoa tem a dizer do que, às vezes, aquela carcaça ali que não tem nada para dizer, né? Então, o Clubhouse tem sido maravilhoso para mim e eu recomendo para quem tiver. Vai lá, Walter Marcos com W, me acha que eu estou em várias salas e estou com série de projetos assim para colocar lá online, porque é maravilhoso. Tá bem? Espero te encontrar lá, né, Pedro? Tenho que arranjar um iPhone primeiro.
Entretanto, vou utilizar roubo da Rafaela. Mas já Portanto, está chegando Rafaela. com o Android. Está chegando com o Android. Exatamente. Sim, Olha, sim. Já está Walter, chegando pro Android. quero agradecer o facto de teres disponibilizado para conversarmos aqui um pouquinho sobre essa maravilhosa rádio que fizemos no início do ano 2000 e que por todos também, por todos aqueles ensinamentos e por todas essas coisas, porque realmente eu digo muitas vezes isto a colegas meus de rádios, que eu tive a sorte, tive o privilégio de poder aprender a fazer as coisas como se deve fazer corretamente, a colocar uma emissão, uma grelha de programas equilibrada, colocar as vinhetas, colocar as trilhas, a dinâmica da rádio poder estar a ser trabalhada. E isso é uma coisa que nem todos os radialistas que eu conheço têm essa noção, estão habituados apenas a fazer, a ligar o microfone e a dizer muitas das coisas sem planeamento. Aquilo que aprender. Exatamente, tem que se aprender. E por isso mesmo foi um período fantástico. Normal, a pessoa, naturalmente, eu também tive mestres, pessoas que me mostraram o caminho, né? Ou seja, eu tive essa oportunidade. Naturalmente, a minha realidade foi diferente, porque eu também tive que aprender muito cedo isso, quando comecei a fazer rádio no Brasil. E quando comecei a crescer no sentido de, dentro de uma hierarquia de uma rádio, tendo que entender o todo e não apenas aquilo que eu fazia, eu acho que a dica que eu posso deixar para os novos radialistas, porque a rádio continua e vai continuar tendo, é justamente isso, é você olhar o todo, né? Tá preocupado ali com a sua emissão, sim, do que você vai fazer, como você vai comunicar, mas você olhar o todo, porque não adianta se você tá tudo bem, isso aconteceu na minha história, bem lá atrás, antes de chegar em Portugal, no Brasil ainda em rádio. Às vezes eu tinha uma rádio que eu fazia o meu trabalho, mas eu não estava atento ao que o meu colega do comercial estava fazendo e aquilo não entrava dinheiro na rádio e não adiantava nada eu ser líder. E ao contrário, né? Quer dizer, como é que a pessoa vende se aqui não tem audiência? E como é que o administrativo gere se as coisas não são entregues da forma mais adequada? Como é que as áreas da rádio de comunicação, marketing, publicidade, eventos, hoje tem uma série, né? A coisa ampliou, tem que se olhar para o todo. Eu acho que se alguém me perguntam, né? Então, são duas perguntas que me fazem habitualmente. É essa de como hoje eu vejo rádio migrando naturalmente para a parte de plataformas digitais, isso já está, vai acontecer cada vez mais. E a outra questão é do que é a rádio, né? Então a rádio é aquilo que se faz entre as músicas, se for uma rádio musical. É isso tudo que o Pedro falou. Planificação, vinheta, trilha, horário, né? É esse elemento que faz com que essa rádio possa, se for uma rádio musical, mas se for uma rádio de informação, ter outro conteúdo, se for uma rádio esportiva, outro conteúdo e assim por diante. Pedro, eu é que sou grato a ti pelo convite. Muito obrigado, cara. Que bom que você continua, de alguma forma, ainda colocando em prática, assim como eu vou colocando da minha forma aqui, que a gente possa estar juntos em breve, após pandemia, e a todos os amigos de rádio que, de alguma forma, passaram por rádios em que eu estive. Fico um carinhoso abraço. Eu sou muito grato a cada um de vocês, porque é justamente cada um de vocês que foi me dando ferramentas, experiências, ideias. Me lembro do Pedro fazer isso várias vezes. Eu tinha conversas com o Pedro, a gente ia fazer uma ação promocional. Eu me lembro, Pedro, e aí? Ele, não, Walter, olha, vamos levar isso, vamos levar aquilo. Mas não dá, não, isso aqui, porque era a experiência dele, era um conhecimento técnico que ele tinha enquanto músico, enquanto trabalhando também com marketing, quer dizer. Então eu aprendi muito com o Pedro, aprendi muito com todas essas pessoas que viveram conosco de alguma forma. E quem sabe a gente não faz um revival aí da 94? Quem sabe? Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Se a gente não faz aí uma emissão especial, como outras rádios já fizeram, para relembrar aí, a gente faz aí uma surpresa. Até porque as vinhetas têm, né? Olha aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar aqui. Não sei se você já ouviu, a gente podia encerrar com isso aqui, se você me autorizar. Posso? Força! Vamos ouvir?
Foram jingles produzidos especialmente para 94 naquela época. Um estúdio chamado New Sound. O Ivo Margarido, pelo Paulo DJ, uma série de produtores que fizeram um pack de jingles que até hoje parece que tá no ar, né, Pedro? Parece que tá no ar. Já ouvi. Olha, um abraço, meu amigo. Obrigado por esse carinho. Um grande abraço para ti e para toda a tua família também, e felicidades também para o DL, felicidades também para o INEX, e que tudo corra bem, Walter. Muito obrigado. É desta forma que concluímos mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio. Para a semana vamos ter mais um convidado, vai ser o Nuno Jorge, que trabalhou comigo na 102, trabalhámos também na antiga Rádio Caldas e na TSF Caldas. Não perca, para a semana, Nuno Jorge como convidado dos Meus Amigos da Rádio.